Hoje eu vou conversar com um ferromodelista novo, um ítalo-brasileiro, é um amigo meu que mora na Itália e que morou no Brasil durante muito tempo. Então a nossa entrevista é sobre curiosidades, mais na área dos trens do que o próprio ferromodelismo. Cláudio, existe uma locomotiva italiana que chama atenção pelo apelido que ela tem. Aliás, várias locomotivas italianas têm determinados apelidos, como a gente usa aqui no Brasil também. Eu me refiro à E444, que é conhecida como Tartaruga. Por que a locomotiva tem esse nome? O que tu pode nos contar? A loco italiana que interessa mais era a Tartaruga, a E444, que foi a primeira loco a ter stores a 200 km horários, era a antecedente a alta velocidade, que permitia de treinar com trens de 15, 18 carros a velocidade máxima admitida no trecho de Roma a Florença, que era já alta velocidade. O primeiro trecho na Itália, de 264 km. Um outro trem que chama muito atenção aqui no Brasil, para quem gosta de trem de alta velocidade, é o Ítalo. Pelo desenho, pelo formato, as cores e tudo mais. O que tu tem para nos dizer a respeito de Ítalo? O trem Ítalo é o concorrente principal do trem da Trenitalia. Ele é composto atualmente de uma companhia de aposentados norte-americanos que compraram ela 2 anos atrás de um grupo italiano. Ele tem bastante serviço bastante bom em concorrência e permite também de atingir quase todas as localidades italianas onde vai também o Trenitalia. Cláudio, qual seria a velocidade que o Ítalo alcança nas vias em que ele transita? A velocidade dele é também 350 km horários e que mantém em quase todo o percurso que ele faz, só as exceções de uns trechos ainda não é alta velocidade, porém com linha, com traçado para até 180 km por hora. Que eu me recorde agora, Cláudio, isso é uma outra pergunta que é interessante. Aqui no Brasil, só a central do Brasil que tem uma estação terminal. Então, é raro a gente encontrar no Brasil uma estação terminal. Normalmente a gente tem estações de passagem. Na Itália, a existência de estações terminais é mais comum. O que tu tem para nos dizer a respeito disso? Como é que essas coisas ocorrem aí, né? Por que ocorrem aí? E parece que está havendo uma transformação também na Itália com relação a estações de passagem ou terminais. O que tu pode nos contar? As estações chamam-se terminais. Na Itália tem bastante, tem até mais ou menos 25. Porém, a mais importante, naturalmente, são Nápoles, Roma, Florença, Milão, Veneza, Turim. Agora acontece o seguinte, que em todas estas estações estão fazendo modificações para evitar a inversão do trem que passa, por exemplo, no caso de Roma para Milão, em Florença tem que fazer a inversão de marcha porque é estação terminal. Então aí pelo menos gasta 8, 10 minutos. Além de tudo, tem que o traçado é ainda o traçado antigo que entra nas estações, por modo que tem que modificar este. E alta velocidade não deve ser considerada de ponto a ponto, mas das estações mais periféricas até a estação mais periférica. Porque a estação, desde a estação periférica à estação central é ainda o antigo traçado que não permite alta velocidade. Cláudio, muitas vezes quando a gente conversa, tu conta aí das tuas experiências no Brasil. E eu queria saber agora de ti, assim, qual seria uma recordação bem interessante de tu compartilhares com a gente
Eu sei que são informações lá da década de 60, né? Mas é um histórico legal e a gente está fazendo essas perguntas, inclusive, porque tem muitos modelistas aqui no Brasil que gostam de modelar uma determinada época, uma determinada situação, em um determinado lugar. Então conta para nós, assim, algumas das tuas experiências aí com relação ao teu trânsito em trens brasileiros, quando ainda existia trens que faziam o transporte de passageiros. A melhor recordações do trem, ainda quando cheguei no Brasil em 1956, era ainda a antiga Maria Fumaça, que saía do Rio e ia até Vitória do Espírito Santo. E também me lembro muito bem os antigos trens que chamavam-se Cruzeiro do Sul, que ia do Rio para São Paulo. Era o trem de luxo dos carros Bud inoxidáveis, e o Veracruz, que era o Rio, Belo Horizonte, sempre com carros Veracruz, carros inoxidáveis. E eram tracionados do Rio até Barra do Piraí, 109 km, para uma V8, como aquelas da Paulista. E depois era tracionada por diesel elétricos. Interessante que foi que tinha uma locomotiva a vapor que fazia de Barra do Piraí até Belo Horizonte, que era um presente do rei da Bélgica. Era antiga, chamava-se como uma Miss Brasil, não me lembro qual é o nome dela. Ed era uma locomotiva muito bonita, muito boa, que penso agora deve estar no pátio de Santos Dumont, em Minas Gerais, e deve estar meio estragada. Ela foi recuperada totalmente, mas depois não sei porque foi deixada para estragar. Então é praticamente só sucata. Tem outra locomotiva Pacific igual a ela, que está no pátio de Guararema. Guararema no estado de São Paulo, no trecho São Paulo, Rio de Janeiro. Então aquela faz trem, cada semana faz trem turísticos, muito interessante pelo percurso que faz até Mogi das Cruzes. Outro trem que era muito interessante naquela época era o trem que coligava São Paulo a Porto Alegre. Naquela época eram 2.200 quilômetros, porque o percurso fazia até Ponta Grossa, União da Vitória, Marcelino Ramos, Passo Fundo, Santa Maria, e depois em Santa Maria tinha a inversão para chegar em Porto Alegre. O percurso demorava mais ou menos de 3 a 4 dias, se todo ia correr bem, naturalmente, porque naturalmente naquela época tinha muitas atrapalhações no caminho. E esse trem saía 3 vezes por semana de São Paulo, às 16h30 da estação Sorocabana Júlio Prestes. Agora esta estação não tem mais a bitola estreita como era naquela época, mas agora tem o trem subúrbio da Companhia Paulista de Trens de Subúrbio. A bitola larga, naturalmente, com todas modernas composições. Bom, uma outra coisa que é interessante da gente saber é qual seria a locomotiva que tu tem para destacar aqui no Brasil, daquelas que tu utilizou aqui no nosso país. Então, assim, qual seria a locomotiva preferida do Cláudio? A locomotiva mais interessante que eu conheci naquela época era a V8, chamada escandalosa pelo barulho que fazia, da Companhia Paulista e da Estrada de Ferro Central do Brasil. Depois tinha também a locomotiva elétrica Lobinha, aquela que fazia de bitola estreita, que tracionava os trens que iam para o interior de São Paulo, e naquela época tinha tração elétrica até Assis e Ourinhos. Agora, naturalmente, a tração elétrica não tem mais. E naquela época também iniciava até Itararé o percurso elétrico
do trem que ia para Porto Alegre. Depois era Maria Fumaça ou diesel, conforme o que tinha à disposição. Esta é a coisa. E depois tem também outras locomotivas interessantes. E tem também muito interessante, eu acho, naquela época, o trem subúrbio da Sorocabana, que era o japonês Mitsubishi, que eram duas composições de 3 elementos cada uma, que iam sempre coisa. O interessante desta coisa, desta composição era o seguinte, que o 6º vagão era reservado para mulheres. E o homem não podia trazer. Eu trazia por engano. E depois peguei uma boa ração de palavras do chefe do trem, que ia lá. Então fiquei todo avermelhado, toda coisa. Isto. Bom, essa entrevista do Cláudio é uma entrevista bastante interessante para mim. A gente tem um conhecimento aí já de alguns anos, né? E foi muito gratificante fazer um conjunto de perguntas para o Cláudio. Vocês devem ter percebido que ao lado dele tem uma maquete, né? Ele está montando agora uma maquete para ter em casa, né? Ele participa de alguns grupos na Itália de ferromodelismo, mas está fazendo uma maquete específica para ele. E o Cláudio é uma pessoa que, seguidamente, quando eu tenho aí alguma dificuldade com relação a algum material, algum tipo de trem específico, ele dá uma boa de uma procurada para mim na Itália, né, na Europa em geral, e eu fico muito grato por isso. Queria agradecer pela parceria, né, e também pela entrevista de agora.